Amém? Amém, irmãos? Amém. Amém. É um privilégio poder estar novamente aqui junto com os irmãos, para que junto a gente possa estar louvando, bendizendo e engrandecendo o nome do nosso Senhor. Ao longo da semana, quando conversava com o Carlos Marcos a respeito de estar hoje aqui para poder compartilhar com os irmãos, algumas coisas vieram à minha mente. E algumas coisas eu já estava incomodado ao longo de tantas outras semanas e que eu quero compartilhar com os irmãos. E eu gostaria de, antes de começarmos a mensagem, fazer uma provocação aos irmãos, para que os irmãos pudessem pensar a respeito daquilo que é mais importante para o irmão. Que o irmão não vai precisar falar, mas eu queria que você pensasse naquilo que hoje é mais importante, que você considera como sendo a coisa mais importante na sua vida. E talvez você esteja se questionando o porquê da pergunta, ou o porquê saber ou trazer à tona o que é mais importante na minha vida, ou na sua vida. E talvez as respostas que nós tenhamos no nosso coração, sejam elas relacionadas à questão do trabalho, sejam elas relacionadas à questão da família, do relacionamento, daquele bem que a gente quer adquirir, ou daquilo que a gente está preservando, ou daquilo que a gente está guardando uma reserva para realizar determinada situação. A gente pode estar pensando inúmeras coisas. E eu aqui faço suposições de que talvez possa ser isso, possa ser aquilo. Mas quando a gente pensa na possibilidade daquela coisa que é mais importante da nossa vida, essa coisa também se torna prioridade para nós. E a gente dedica o nosso esforço, a gente empenha as nossas forças naquilo, na busca daquilo que é mais importante para nós. O que é mais importante se torna prioridade. E a gente começa a investir nessa coisa para poder alcançar. Ou a gente começa a investir para que possa dar certo, ou a gente começa a investir para que aquela coisa volte a seguir o rumo normal, se de fato não estiver. Mas a gente precisa dedicar tempo para essa coisa, que é o mais importante, para essa coisa que é prioridade, para que isso que é prioridade na nossa vida possa acontecer, ou possa se estabelecer. E eu gostaria de compartilhar contigo o texto lá de Mateus 6:33. É um texto bem conhecido, muito conhecido de nós, e fala justamente a respeito da questão da coisa que é mais importante e que se torna prioridade. Mateus 6:33, todos encontraram? Vamos ler todos nós a uma só voz? Mas buscai primeiro de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Vamos orar, vamos. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade de estar falando contigo, queremos agradecer ao Senhor pelo privilégio de poder estar na tua casa, queremos agradecer ao Senhor, ó Deus, porque nós temos no nosso coração aquilo que é mais importante para as nossas vidas, aquilo que é prioridade, ó Deus, mas queremos deixar o Senhor reinar sobre as nossas vidas, queremos deixar o Senhor, ó Deus, conduzir os nossos passos, dirigir a nossa vida, ó Deus, como sendo o centro de tudo aquilo que nós venhamos a viver. Nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que temos experimentado da parte do Senhor e pedimos que nessa noite o Senhor possa continuar falando conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O que significa buscar primeiro o reino de Deus? A gente às vezes pensa nas nossas prioridades, e a gente pensa naquilo que é mais importante para a nossa vida, e quando a gente se reporta para esse texto, a gente percebe que buscar o reino de Deus é algo mais importante para as nossas vidas. Deveria ser a nossa prioridade, porque buscando o reino, a justiça, as outras coisas vão acontecer. Vai ser natural que as outras coisas aconteçam,
Porque Deus é que conduz todo esse processo. E a gente pensa que buscar o reino de Deus significa buscar um governo soberano sobre as nossas vidas, para que Deus se estabeleça, que seja soberano sobre as nossas ações, sobre as nossas intenções, sobre as nossas vontades. A gente se torna dependente, ou assim deveria ser. Nos tornarmos dependentes para que Deus possa ser soberano sobre as nossas vidas. E assim realizar a vontade dEle sobre as nossas vidas. Por intermédio da nossa busca, buscando primeiro esse reino, a vontade se estabelecendo sobre as nossas vidas. Ter submissão a essa condição. Entender que o reino de Deus é soberano, entender que nós somos dependentes e submissos a Deus. E é difícil. Muitas e muitas vezes é muito difícil entender a soberania de Deus sobre as nossas vidas, entender que nós somos submissos e que nós precisamos seguir aquilo que Deus propõe. Quantas e quantas vezes na nossa vida a gente pede para que Deus faça, Senhor, realize sobre a nossa vida, sobre a minha vida, a Tua vontade. Mas quando Deus começa a estabelecer a vontade dEle, nos direcionar para aquilo que é vontade dEle sobre as nossas vidas, a gente muitas das vezes recua, a gente quer tomar a direção novamente, a gente quer tomar o controle. Eu me lembro de uma experiência com uma adolescente, e que ela falava para nós num grupo que a maior dificuldade que ela tinha na vida dela era de entregar o controle nas mãos de Deus, para que Deus pudesse dirigir. E eu algumas vezes já falei a respeito de que quem tem domínio do controle, tem domínio da situação. Em casa, uma experiência ou um dado que é interessante é que quem é detentor do controle da televisão é aquele que vai poder mudar os canais, que vai direcionar a programação que talvez todos tenham que assistir. E às vezes ceder, compartilhar o controle ou entregar o controle para o outro é uma situação muito difícil, porque às vezes eu quero assistir determinada programação, mas o controle está na mão do irmão Júlio. E o irmão Júlio quer assistir outra coisa. E na nossa vida, se a gente não deixar que Deus tome o controle, que Deus dê o direcionamento, que Ele mostre qual é a programação que Ele tem preparado para as nossas vidas, a gente não vai conseguir avançar. Buscar primeiro o reino de Deus é entender que Deus é soberano, que o governo dEle é soberano sobre as nossas vidas. É entender que a gente precisa ser submisso a todo instante, ao ouvir a voz de Deus, ao ouvir aquilo que é vontade dEle e se submeter a essa vontade. Deixar que Ele controle a nossa vida. Deixar que Ele dirija, que Ele mantenha os propósitos dEle. E os propósitos de Deus, a vontade de Deus para a nossa vida é sempre muito melhor, muito maior do que aquilo que a gente almeja, muito maior do que aquilo que a gente planeja para nós mesmos. Às vezes nós planejamos determinada coisa e acreditamos que aquilo vai ser o melhor para nós. Mas se a gente deixar Deus conduzir, a gente vai perceber que a gente tem algo muito maior. E que a gente acaba perdendo quando a gente quer direcionar. Às vezes a gente toma decisões precipitadas e pede a Deus para que se encaixe naquela vontade. Não, o desejo do meu coração é esse, e Deus vai se enquadrar aqui. Eu entendo que o desejo do meu coração é a vontade de Deus. E a gente não está com os ouvidos atentos à voz de Deus. A gente não está atento a essa submissão e a gente tenta conduzir. Existe um texto que é bastante interessante, que fala a respeito de quando Jesus foi fazer a primeira pregação, um dos sermões de Jesus, que fala a respeito dessa busca do reino e da sua justiça. E nesse sermão, o interessante é que relata que a condição de pequenez e a nossa incoerência em relação às preocupações que a gente tem terrenas. A gente acaba confrontando essas realidades, e o texto fala muito claramente que Jesus leva aquele povo a entender que as suas preocupações,
aquilo que incomodava o coração deles era muito menor e era ínfimo comparado àquilo que Deus poderia propor e fazer sobre a vida deles. E é o texto que chama a atenção para que a gente tenha uma consciência literal de dar prioridade devida àquilo que é vontade de Deus. O apóstolo Paulo fala lá em 2 Coríntios 4,18 que o nosso foco deve estar sempre voltado para as coisas que não são visíveis. E a gente às vezes fica muito apegado às coisas que a gente pode ver, às coisas que a gente pode tocar. Mas é claro que Deus sempre nos alerta que a gente precisa estar atento a essas coisas invisíveis, que são trabalhadas por meio da nossa fé, daquilo que a gente não pode tocar, da dependência que a gente precisa ter para que Deus possa agir sobre as nossas vidas. Quando falamos em buscar o reino de Deus e a sua justiça, devemos considerar 2 pontos importantes. Em primeiro lugar, devemos entender que o reino de Deus e a sua justiça são dons concedidos por Deus, pela sua graça. E em segundo lugar, esse reino e essa justiça não são nossos frutos. São frutos próprios da virtude de Deus. Pertencem a Ele e é Ele quem nos concede graciosamente esses dons. É Deus que vai conceder para a gente o entendimento, o discernimento, para que a gente possa entender qual é a sua vontade, para poder buscar essa vontade na sua plenitude. Ele que vai estar movendo os nossos corações para que a gente possa ter essa percepção daquilo que é melhor para nós. Mas para isso, a gente precisa estar com os nossos ouvidos espirituais atentos à voz dele. A exortação que Jesus faz, de fato, é buscar o reino de Deus e a sua justiça. Nós recebemos o reino de Deus e a sua justiça, então agora somos direcionados toda a nossa vida em completa devoção e a sua vontade e a dedicação de sua obra. Nós fazemos todas as coisas não mais para a nossa satisfação da carne, mas para a glória de Deus. As nossas ações, os nossos atos, a forma como nós tratamos as pessoas que estão à nossa volta, não são mais para a edificação da nossa carne, não são mais para benefício próprio, é para a edificação do corpo, é para que o reino se estabeleça. E esse é o cumprimento da vontade de Deus, que as nossas atitudes, que os nossos atos se cumpram por intermédio da vontade de Deus. Nós somos instrumentos, meros instrumentos na mão de Deus. E a gente, se quer ser usado, tem que deixar que Deus trabalhe sobre as nossas vidas. Todas essas coisas são acrescentadas. Também é importante entender que esse ensino de Jesus não é um tipo de motivação para uma vida de ociosidade. Às vezes a gente ouve buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. A gente podia partir daí, parar no tempo, acreditando que todas as coisas seriam propostas a nós de maneira fácil. Mas não é isso. Buscamos o reino, todas as coisas vão ser acrescentadas a nós. Vão. Mas a gente precisa trabalhar também por essas coisas. Existe uma fala, uma coisa que eu aprendi muito pequeno com o pastor Edelto, que ele falava a respeito de oração. Oração é a junção de orar mais ação. E não basta tão somente nós orarmos, nós precisamos agir. E a mensagem que o texto nos traz aqui, de buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas vão ser acrescentadas, a gente precisa estar assim. Sensível a essa voz, sensível ao que Deus tem proposto para nós, mas também dispostos a agir, para que essas outras coisas possam ser acrescentadas às nossas vidas. A gente precisa trabalhar por essas coisas, não é sentar e esperar que elas caiam do céu. Deus vai estar abrindo, propondo caminho, vai estar propiciando para que nós cheguemos até essas coisas, para que nós recebamos, mas a gente tem que também fazer a nossa parte. O ensino de Jesus é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça.
E devemos fazer isso confiando que as demais coisas nos serão acrescentadas. Antes significa viver pela fé e em todas as esferas da vida, incluindo o trabalho, a fim de refletir um coração em que Deus é reconhecido como Rei. O trabalho é digno por meio básico pela qual Jesus supre as nossas necessidades. É uma entrega. É uma entrega diária, é uma busca diária que a gente vai ter que ter para que o reino se estabeleça sobre as nossas vidas. É uma busca constante e essa busca não vai nos levar à perfeição, mas vai nos levar ao crescimento e à aproximação a cada dia maior do nosso Pai. A gente precisa fazer a nossa entrega diária, entendendo a nossa condição no reino, entendendo qual é o propósito que Deus tem para as nossas vidas no reino, e entendendo que a gente precisa trabalhar para atingir o que é propósito de Deus para nós em meio ao reino dele. E esse é o desafio que fica para nós, de entender o que é importante, entender se é de fato prioridade para nós buscar o reino de Deus e essa justiça, para que as outras coisas nos sejam acrescentadas. Isso tem que ser prioridade para nós, isso tem que estar sempre à vista dos nossos olhos. Qual é a nossa prioridade? É buscar o reino e a sua justiça, para que a gente esteja preparado para receber todas as outras coisas? É o desafio que fica para nós. E esse desafio nos motiva a cada dia a buscar estar mais próximo de Deus. E é na nossa relação diária, na nossa busca devocional, encurtando essa distância e encurtando o nosso relacionamento com Deus, buscando o reino e toda essa justiça, para que a gente esteja preparado, quando Deus derramar sobre nós as outras coisas, para serem acrescentadas na nossa vida. Amém? Vamos orar. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, Deus, porque a gente consegue perceber, ó Deus, que a Tua soberania, ó Deus, é real sobre as nossas vidas, ó Deus. Que nós somos dependentes do Senhor, ó Deus. Que o Senhor, ó Deus, está diante de nós, ó Deus, e nós precisamos ser submissos, ó Deus, à Tua voz, submissos à Tua vontade, Pai. Que o Teu reino, ó Deus, possa vir para se estabelecer sobre a face da terra, ó Deus. Que a Tua vontade se estabeleça sobre as nossas vidas, ó Deus. E que nós tenhamos, ó Deus, a percepção de que somos instrumentos Teus aqui, ó Deus. E que precisamos, ó Deus, estar a cada dia mais próximos do Senhor, ó Deus. Na nossa relação, na nossa intimidade, ó Deus. Para que possamos entender aquilo que é vontade do Senhor para as nossas vidas, ó Deus. Para que a gente possa, ó Deus, ter a sensibilidade e entender, ó Deus, que buscar o Teu reino, ó Deus, e a Tua justiça, ó Deus, implica no nosso relacionamento contigo, ó Deus, de modo que a gente possa, ó Deus, avançar e estar preparado para receber aquilo que o Senhor tem proposto para cada um de nós. Muito obrigado, Pai, por esse momento, muito obrigado, ó Deus, pela vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui nessa noite, ó Deus, obrigado pela vida dos meus irmãos que estão em casa, Pai. Que o Senhor possa estar, ó Deus, nesse momento assistindo cada um deles, ó Deus, em cada uma de suas necessidades, ó Deus. E que sobre a vida da Tua igreja, ó Deus, se cumpra a Tua vontade. É a oração que fazemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.